Deputada Érica, como coautora da solicitação da audiência pública, ela tem mais tempo, 10 minutos para a deputada Érica. Eu acho que é importante que nós estejamos aqui discutindo essa proposição, porque eu penso que aqui se ofereceu espaço para que as entidades, para que os representantes pudessem fazer uso da palavra. Porque me parece que esta proposição, ela não escutou quem ela deveria escutar, deputado Hélio Costa. Não foram escutados. Não foram escutados para que as suas vidas pudessem ter a sua opinião ou a sua concepção, a sua ideia contemplada. Então, aqui se busca estabelecer uma mudança em uma legislação sem que se escute os verdadeiros interessados nessa legislação. Nós estamos falando de uma categoria que eu aqui presto as minhas homenagens. Uma categoria que cresce no Brasil inteiro, que cresce no mundo. Aqui nós temos os dados que temos atualmente 800 mil, por volta disso, alguns questionaram, mas por volta disso. Nós temos aqui uma categoria que aparece em terceira colocação do ranking das profissões em destaque em 2020, segundo se atesta. No ano de 2020, nós tivemos 30.891 representantes comerciais registrados em nosso país, o que representa 4,57% a mais do que em 2018. Ela teve um crescimento mundial, esta categoria, de 34% entre 2015 e 2019. E aqui nós tivemos, neste período, um aumento de 109% do número de brasileiros e brasileiras que passaram a atuar na área da representação comercial. E quando nós falamos dos representantes, nós estamos falando de quem vai levar os produtos para todos os cantos desse país, que está ali estabelecendo a condição da economia girar, de que nós possamos ter a parte final de uma cadeia produtiva sendo efetivada, para que essa cadeia produtiva continue absolutamente viva, absolutamente vigorosa. Então, portanto, estamos falando de uma categoria que durante este período de pandemia, de uma crise trançada, uma crise econômica, uma crise social, uma crise sanitária, fundamentalmente, uma crise também ética, institucional, todas as crises trançadas que nós estamos vivenciando, estes profissionais estiveram assegurando que nós tivéssemos a manutenção de cadeias produtivas. Por isso, deputado Hélio Costa, nós vamos ter uma categoria que devemos todas e todos homenageá-la. E como bem disse Vossa Excelência, uma categoria que existe desde sempre. Tanto é que as empresas não são obrigadas a terem seus representantes. Se os têm porque precisam. Mas não são só as empresas que precisam. Precisamos todas e todos nós para que esta economia tão abatida, tão ferida neste último período, que ela possa vivenciar a sua própria grandeza. E aqui temos uma proposição que muda uma legislação, e esta proposição retira direitos. Ainda que se tenha um discurso de que se busca assegurar direitos, mas a leitura que nós fazemos é que esta proposição visa proteger os donos, os patrões, e não aqueles que fazem com que as empresas continuem existindo, e não aqueles que levam esta empresa para todos os lugares deste Brasil. Então, portanto, aqui se visa trabalhar com uma indenização. Aqui, quando se estabelece o prazo, e me dizia o deputado Alex, mas isso não está claro, aliás, a proposição diz, deputado Alex, esta limitação de 10 anos se dará apenas para os que adentrem. Nós não podemos permitir que ações tomadas por esta casa prejudiquem os que vão vir, prejudiquem a continuidade desta própria
profissão. E aqui vimos os representantes da categoria, via de regra, dizerem que esta proposição, ela retira direitos. E vimos um representante, o senhor Klein, que aqui veio e se dedicou em grande parte da sua fala a atacar as representações e não a discutir a proposição. Nós queremos discutir a proposição. Aqui não se trata de eleger palanques para se atacar representações, para se atacar entidades que representam o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, que entidades que não podem ter os seus conselhos fragilizados, porque os conselhos precisam ser fortalecidos. E, nesse sentido, me dizia o próprio deputado Alexis, que tem a intenção de fazer modificações nesta perspectiva, porque os conselhos são fundamentais para que você tenha, primeiro, a defesa do exercício da profissão em condições dignas, porque quando se defende a ética na profissão, o desenvolvimento ético da profissão, se pressupõe que temos que ter condições dignas de funcionamento. São estes conselhos que estão, neste momento, se posicionando, pedindo a reflexão desta casa. Estão se posicionando para que esta proposição não venha a ser aprovada e, a partir daí, o direito à indenização, a prescrição da busca de um direito, a busca de um direito. Esta categoria, ela não tem direito a uma série de conquistas que foram feitas pela classe trabalhadora brasileira e que são, via de regras, atacadas por esses que acham que os problemas do Brasil se concentram nos trabalhadores e nos seus direitos. Estes que acham que o mercado tem uma inteligência autônoma que os fatos negam todos os dias. Não há inteligência autônoma no mercado. E o mercado por si só, neste país, que ainda nem fez o luto das casas grandes e senzalas, é um mercado, ou o interesse patronal neste país precisa sim ser regulamentado para que os trabalhadores não continuem vivenciando uma condição de serem invisibilizados, porque são os representantes que levam lucro para essas empresas. São os representantes que asseguram o desenvolvimento das indústrias, que estão abrindo canais e abrindo possibilidades de fornecimento em todos os locais, Então, esses trabalhadores têm uma indenização em função disso, se houver o rompimento do próprio contrato. Ainda que o deputado Alexis tenha uma preocupação de que essa indenização possa ser diferida e, a partir daí, não se construir um volume que as empresas não possam pagar, é preciso lembrar que a indenização só vem com o rompimento do contrato. A indenização só vem nessa condição. Essa é uma indenização com o rompimento do contrato que ali se estabelece. O rompimento de um contrato para que trabalhadores que asseguram a existência das empresas consigam ter recuperado uma parte do seu esforço, Penso como é que pode se estabelecer que nós não tenhamos nenhum parâmetro para as comissões. É preciso ter parâmetro para as comissões. Obviamente que você tem processos de negociais que são processos diferentes, de acordo com o produto que se vende, de acordo com as condições, mas é preciso ter parâmetros mínimos para um processo de comissão. Porque aqui já foi dito, e eu apenas repito, quem paga os salários dos profissionais, dos representantes, são os clientes. É o seu próprio trabalho. Ele vai e leva os produtos para todos os cantos. Consegue que esses produtos possam ativar a cadeia produtiva, possam ser comprados, ativando inclusive a própria economia. Então, portanto, não existem verbas a serem pagas para estes trabalhadores como conjunto dos trabalhadores seletistas depende. Então, portanto, quando se fala em indenização e quando se fala em comissão, é fruto do trabalho.
é fruto do trabalho destes profissionais. É o que ele conseguiu contratar. A indenização é um percentual do que ele conseguiu contratar. É um percentual do que ele mesmo fez. Por isso, deputado Hélio Costa e os demais parlamentares, nós queremos que o deputado Alexis possa tirar esse projeto, possa retirar esse projeto. Se há que se fazer qualquer tipo de modificação, que façamos a partir da fala de quem constrói o lucro das empresas, a partir da fala de quem durante toda esta pandemia esteve levando o nome de empresas, esteve ali se dedicando, indo atrás e fazendo com que as empresas pudessem sobreviver. E é neste momento, com a importância tão denotada desta categoria, que se busca retirar direitos, que se busca limitar o prazo de 10 anos, ainda que sejam para os que vão chegar, que se busca aprovar ou substituir uma legislação e criar uma outra legislação onde não tem-se clareza de quais são os parâmetros mínimos de um processo de comissionamento, de que aqui se estabelece uma prescrição, inclusive, para um direito que precisa ser assegurado em todas as condições, de quem teve o seu lucro, porque aqui eu repito, a empresa não é obrigada a contratar representantes, não é obrigada a contratá-lo. Se o faz, é porque entende que esses profissionais são fundamentais para que a empresa continue existindo e que possa crescer. E estes profissionais precisam ser respeitados. Por isso, acho que se fez maioria nesta comissão, penso eu, deputado Hélio, para que nós possamos derrotar essa proposição, para que possamos valorizar quem representa o lucro e muitas vezes carrega na sua fala, carrega nos produtos que vai levando para todos os lugares deste país ou todos os lugares de um estado, carrega a possibilidade de sobrevivência e existência das empresas. Vamos ter este olhar e não o olhar de quem quer sempre estar achando que o mercado é autônomo e que os interesses de lucro podem esmagar estes profissionais que trazem e que constroem o lucro dessas próprias empresas. Era o que eu tinha a falar, deputado Alexis. Obrigado, deputada Érica.